nova fase da operação da Polícia Civil para combater crimes virtuais em Mato Grosso. Investigação aponta que criminosos daqui fizeram vítimas em 13 estados. Justiça determina que concessionária faça serviços de manutenção urgentes na BR-163. E ainda prejuízo bilionário. Material que está sendo retirado da estrutura do VLT se transforma em entulho. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Uma nova fase da operação da Polícia Civil para combater crimes virtuais foi realizada hoje em Mato Grosso. A polícia descobriu que a organização criminosa fez vítimas em 13 estados. Polícia! 180 policiais atuaram para cumprir 54 mandados de prisão e 43 de busca e apreensão, além do sequestro de bens e valores em Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio de Leverger e Cáceres. A investigação é realizada pela Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes, na segunda fase da Operação Gênesis. Os crimes apurados são de lavagem de dinheiro e estelionato. As modalidades dessas fraudes eletrônicas são exatamente essas duas, do perfil falso, que é aquele golpe que a pessoa coloca uma foto de algum parente, de algum amigo e entra em contato com diversas pessoas falando que trocou de número e logo em seguida já pede uma quantia, fala que está com algum problema de saúde, alguma emergência e aí solicita algum valor. E o outro golpe também muito utilizado por essa organização criminosa é o golpe do falso intermediário, onde eles basicamente se utilizam da falsa venda de veículos. Eles clonam um anúncio em alguma plataforma digital, fazem contato tanto com a vítima quanto com o pretenso comprador. Nesse caso, as duas pessoas efetivamente são vítimas. Os golpes fizeram vítimas de 3 estados. A polícia acredita na existência de vários laboratórios espalhados por Mato Grosso, usados exclusivamente para praticar as fraudes. Nós conseguimos identificar que 2 suspeitos que anteriormente residiam aqui em Cuiabá se mudaram para Portugal e continuavam de lá aplicando os golpes junto com essa organização criminosa. Então, por isso que nós também representamos pela prisão preventiva deles e solicitamos também um pedido de cooperação jurídica internacional para poder efetivar essas ordens judiciais. Entre os crimes identificados, a polícia apurou que os criminosos lesaram pelo menos 19 vítimas com golpes que vão de 3 mil a mais de 300 mil reais. A soma de todos os crimes já identificados ultrapassa R$1 milhão. Os policiais identificaram ainda que os criminosos pagavam uma espécie de mensalidade a uma facção criminosa. Nós conseguimos identificar que vários desses suspeitos eles têm a obrigação de fazer uma contribuição mensal para uma organização criminosa que atua aqui no estado. A polícia orienta que, para não se tornar vítima de golpes como esses, a orientação é nunca transferir nenhum valor sem antes confirmar a identidade de quem enviou a mensagem ou o pedido da transferência. E a Polícia Civil realizou hoje outra operação em 4 cidades de Mato Grosso. A Operação Perfídia cumpriu ordens judiciais contra um grupo que teria envolvimento em crimes como assassinatos e tráfico de drogas. Foram cumpridas 12 ordens judiciais, sendo 9 de prisão e 3 de busca e apreensão, em Cuiabá, Pontal do Araguaia, Jaciara e Barra do Garças. Os alvos da polícia são integrantes de uma organização criminosa, envolvidos com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídio. Inclusive, o homicídio foi o ponto de partida da investigação. No dia 3 de agosto do ano passado, em Barra do Garças, Lucas Rezende Rocha, de 28 anos, foi morto a tiros. 2 pessoas que estavam numa moto chegaram na lanchonete onde Lucas trabalhava e efetuaram os disparos. Lucas morreu na hora. O crime foi cometido pelos suspeitos a mando de um dos líderes de uma organização criminosa que está preso na Penitenciária Central, em Cuiabá. Durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que a vítima vendia entorpecentes no local e que essa organização criminosa queria vender as drogas com exclusividade. Ou seja, Lucas vendia entorpecentes que não eram fornecidos pela facção.
Em outubro do ano passado, a polícia já havia feito a prisão dos suspeitos do homicídio e agora prendeu outras pessoas envolvidas no grupo criminoso. No momento do cumprimento de uma ordem de busca aqui em Barra do Garças e prisão, nós encontramos arma e drogas. A arma, inclusive, estava engatilhada, ou seja, pronta para disparar contra os policiais. Mas em uma ação de inteligência, uma ação de segurança, produziu aí o melhor resultado para a sociedade. Um confronto entre a polícia militar e criminosos terminou em morte hoje no interior do estado. Os bandidos roubaram um carro em Chapada dos Guimarães e, com a motorista feita refém, fugiram para Rondonópolis, mas o plano não deu certo. Este foi o veículo roubado pelos criminosos em Chapada dos Guimarães na manhã de hoje. A motorista, de 39 anos, foi feita refém. O carro seria trazido para Rondonópolis, mas foi interceptado pela Polícia Militar de Jaciara e pela Força Tática de Rondonópolis. Houve troca de tiros. O confronto entre a polícia e os suspeitos aconteceu na região conhecida como Cabeceira do Almoço, na BR-364, saída para Cuiabá. Segundo a Força Tática, foi dada ordem de parada, mas os suspeitos seguiram com a fuga, até que bateram em 2 veículos que faziam a manutenção da via. Após a batida, um deles ainda tentou fugir para a área de mata e o outro saiu armado do carro. A equipe deu a voz de parada para os suspeitos. Um deles desceu com a arma em punho direcionando os policiais. Então, um militar já revidou a injusta agressão lá, cessando a ação desse infrator, que caiu ao solo logo ao local. O segundo tentou fugir correndo, foi alcançado por nossos policiais também de Força Tática e fez detenção, bem como liberada a vítima no local ali desse acidente. José Henrique Augusto de Almeida, de 36 anos, morreu no local. O outro suspeito, de 33 anos, foi levado para a delegacia da Polícia Civil. 2 armas, facas, dinheiro e droga foram apreendidos. A vítima foi ouvida e liberada. De acordo com a PM, esse foi o segundo roubo de veículo com refém feito em menos de 24 horas pelos suspeitos. Verdade, são 2 crimes que ocorreram desses 2 suspeitos aí. Um ocorreu no dia de ontem, uma vítima aqui de Rondonópolis foi roubado com seu veículo Uno e ele foi levado até a Serra de São Vicente, onde foi abandonado. Os suspeitos também o sequestraram, também o coagiram, fizeram saques com seu cartão de crédito e seguiram com esse veículo até Chapada. Então abandonaram esse Uno roubado em Rondonópolis e já fizeram a segunda vítima em Chapada, fazendo caminho reverso, voltando para Rondonópolis. Então são 2 suspeitos perigosos que já tinham passagem por crimes graves, de homicídio, de roubo, sequestro, inclusive tortura, são crimes graves, mas dessa vez aí se depararam com a ação da Força Tática e um deles aí cessou essa ação. A seguir, Justiça determina que concessionária faça serviços de manutenção urgentes na BR-163. E ainda, o que vai ser feito com o material retirado dos trilhos do VLT? A Justiça Federal determinou que a concessionária Rota do Oeste faça serviços urgentes de manutenção na BR-163 no trecho entre Rondonópolis e Jaciara. O Sérgio Borges, ao vivo, traz os detalhes para a gente desta decisão. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. A Vara Federal de Rondonópolis acatou o pedido feito pelo Ministério Público Federal para que sejam feitas obras urgentes nesse trecho da BR-163 entre Rondonópolis e Jaciara. De acordo com o Ministério Público, as condições desse trecho da estrada são tão precárias que colocam em risco as vidas de pedestres e motoristas. Assim que for notificada, a concessionária Rota do Oeste tem até 5 dias úteis para apresentar um cronograma de obras, com início imediato de reparos na pavimentação, sinalização, limpeza das margens e canteiro central. Em caso de descumprimento da ordem judicial, a multa diária é de R$100 mil. A Rota do Oeste já fez a devolução amigável da concessão da BR-163 aqui em Mato Grosso. O governo do estado fez o pedido para administrar a rodovia federal
por meio do MTPAR. O Ministério Público Federal pontuou nesta ação judicial que acionou a Rota do Oeste porque é a empresa concessionária que faz a cobrança do pedágio em diversos pontos da BR-163. Essa foi a alegação do Ministério Público Federal para acionar a Rota do Oeste. Nós entramos em contato com a concessionária, mas até o momento não recebemos nenhum retorno. Volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Sérgio, pelas informações. Há 3 meses, a estrutura do VLT, que consumiu mais de R$1 bilhão de dinheiro público, está sendo retirada da Avenida da FEB, em Várzea Grande. O governo do estado desistiu da conclusão do veículo leve sobre trilhos e está em andamento o projeto para a implantação do BRT, que é o ônibus elétrico de trânsito rápido. O material que está sendo retirado se transforma em entulho. Quem passa pela Avenida da FEB, em Várzea Grande, teve que se adaptar, conviver com a obra parada há 8 anos. Mas se acostumar é difícil. Fica uma vergonha dessa aí, para você andar de carro, andar de bicicleta, não tem ninguém, ó. Não tem lugar para você andar, não tem nada para um lugar desse parado aí. Dos 22 quilômetros de trilhos previstos no projeto do VLT, 6 estavam prontos aqui em Várzea Grande. Segundo o consórcio responsável pela obra, hoje, cada quilômetro de implantação do VLT custa R$ 14.800.000. Com a destruição dos 6 quilômetros prontos, serão quase R$ 89 milhões desperdiçados. Isso aí é um dinheiro jogado fora, quem está pagando somos nós, né? E dinheiro fora, e olha, tanto ali que arrancaram, tanto ferro, tanta coisa ali, né, que estragaram. Gente, o que é isso? Muito dinheiro, que dava para ter não só feito isso, como muitas outras coisas, né? Há 3 meses, os trilhos estão sendo retirados numa força-tarefa com máquinas pesadas, dia, noite e principalmente madrugada. A maior parte do material está aqui, nessas montanhas de entulho, que, segundo esse engenheiro civil, inspetor do CREA, essa mistura quase não tem serventia para obras. Para uma pessoa que tem um terreno que está abaixo, que precisa de aterro, esse material é apropriado, né? Agora, se você querer pegar essa brita, esse material, e reutilizá-lo numa obra, no caso, numa pavimentação, não seria, porque você teria que ter um controle tecnológico. O engenheiro explica ainda que o único reaproveitamento seria para a reciclagem. Os ferros, você pode vendê-lo, é sucata, tem um valor de mercado. O plástico, que é oriundo dos drenos, né? É um plástico duro de alta resistência que também tem um valor agregado também. Esse ferro mais largo que veio da Polônia e os cabos de energia retirados dos trechos prontos são os únicos materiais que não se misturam ao entulho, resultado da destruição dos trilhos do VLT. Segundo a Secretaria de Infraestrutura do Estado, eles estão sendo depositados em um galpão que, por segurança, nós não podemos ter acesso. Ainda de acordo com a Cinfra, eles ficam armazenados lá até que seja definida uma destinação. O VLT, que era uma das obras da Copa do Mundo no Brasil, parou em 2014 por causa de corrupção, desvio de dinheiro público e virou um elefante branco que já custou mais de R$1 bilhão e 66 mil aos cofres públicos. Esse dinheiro todo ali que foi investido, esse que está sendo retirado, está indo para o lixo, governador? Não, o governo entrou na justiça. Veja bem, o contrato foi rescindido por culpa da construtora. A lei brasileira é muito clara. Quem dá causa à rescisão de um contrato tem o dever de indenizar a outra parte. Corrigido até a última data da ação, isso corresponde a R$1 bilhão e 200 milhões que um dia deverá, se a lei funcionar nesse país e a justiça funcionar, e eu acredito que funciona, nós vamos ter a devolução desse dinheiro para o governo de Mato Grosso. Em nota, o consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande disse que também pede indenização ao Estado na Justiça pelos serviços realizados. Informou que não concorda com o desmonte da estrutura e, por iniciativa própria, faz manutenção dos 280 vagões. Tanto a parte de zeladoria, manutenção preventiva, testes, engraxes, lubrificações, e a gente passa todos esses relatórios para o protocolo, né? Na Cinfra do governo do Estado de Mato Grosso.
Para pedestres e usuários do transporte coletivo, atravessar a Avenida da FEB e pegar ônibus são 2 problemas crônicos. Tem que ter qualidade, ajuda, porque a gente entra no ônibus assim, aquele calor, a gente que tem pressão alta, tem tudo, vê da hora a gente dar um pique-paque. Eu acho que era para pegar o dinheiro daí, investir na saúde e fazer uma passarela. Mas quem vai pagar vai ser nós, não é? A Secretaria de Infraestrutura do Estado informou que quem está fazendo a retirada dos trilhos é a empresa que venceu a licitação do BRT e que boa parte do material retirado será reaproveitado para a realização de aterros para a obra do BRT. A faixa etária para a aplicação da vacina bivalente contra a Covid foi ampliada em Cuiabá. O assunto é destaque aqui no G1 Mato Grosso. A partir de amanhã, na capital, pessoas a partir de 60 anos já podem tomar a dose da vacina que protege contra a cepa original e contra variantes do coronavírus. A aplicação das doses começou na semana passada para alguns grupos, entre eles pessoas a partir de 70 anos. Somente quem já tiver recebido pelo menos 2 doses anteriores da vacina contra a Covid, com intervalo de 4 meses da última aplicação, poderá tomar a bivalente. E essas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de Cuiabá. Em outras cidades, é preciso saber como é que está o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde. Acesse o G1 Mato Grosso e leia a reportagem completa. A seguir, as mudanças nas regras para fazer laqueadura. E ainda por que alunos de uma escola estadual em Sinop estão até hoje tendo aulas somente pela internet. Voltamos com os assuntos do dia no portal Primeira Página, que eu quero mostrar para você. Aqui na tela a gente tem mais notícias, inclusive sobre a questão BRT, VLT. Temos também a notícia reforçando, a partir de amanhã, pessoas a partir de 60 anos de idade em Cuiabá também vão poder tomar a vacina bivalente contra a Covid. Temos também notícias sobre a CPI, que vai investigar contratos da saúde de Cuiabá, definidos os nomes dos integrantes desta CPI. E os conteúdos exclusivos aqui do Primeira Página, inclusive as colunas. Hoje é dia da coluna Comunicação de Primeira, a minha coluna no portal Primeira Página. Hoje a gente fala sobre as estratégias para se comunicar numa situação de crise. Pois é, a situação pode não resolver a crise, não é verdade? Mas ela ajuda na preservação da imagem e da reputação de uma instituição, de uma pessoa pública. Acessa lá o Primeira Página, coloque o seu celular, a câmera do seu celular apontado para o QR Code e confira o conteúdo do nosso portal. Alunos de uma escola estadual em Sinop enfrentam dificuldades para aprender com aulas sendo realizadas totalmente pela internet até hoje. O problema é o atraso na reforma do colégio, que começou a ser feita em julho do ano passado. A escola tem 800 estudantes e os pais inconformados levaram o caso para a justiça. O Caleu está no 7º ano e é irmão do Arthur, que está no 6º ano. Os dois estudam na Escola Estadual Paulo Freire, em Sinop, que está em reforma desde julho do ano passado e que deveria ter sido entregue em 180 dias. Quando as obras iniciaram, as aulas passaram a ser híbridas, 1 semana em casa e 2 em sala improvisada. Mas com o atraso de 3 meses, a alternativa repassada pela direção foi o ensino totalmente online. Meio complicado. Por quê? Por causa que é diferente na escola, que eles leiam e davam ajuda para poder, aí a gente só tem que ir chamando no privado para poder pedir ajuda. No caso do Arthur e do Caleu, a rotina de estudos é um pouco mais complicada. Isso porque os dois estudam no período da tarde e é quando os professores deveriam estar disponíveis online para tirar as dúvidas. Mas isso nem sempre acontece e quando ocorre, eles precisam dividir um único celular. Eu tenho que entrar no grupo da escola, tem que ver a atividade, se tiver problema eu tenho que chamar a professora no privado ou o professor
para estar resolvendo, mas muitas das vezes eles não respondem. E essa dificuldade também é motivo de reclamação para o seu Valdiner. Ele é pai do Lucas, de 10 anos. Para ele, a rotina do trabalho já dificulta auxiliar o filho, sem falar no conteúdo, que nem sempre é fácil de compreender. Eu mesmo trabalho durante a noite e durante o dia. Então são momentos difíceis para que nós possamos estar orientando os nossos filhos dentro da planilha que a escola nos passa. Ocorre que desde quando perceberam que a reforma não seria entregue no prazo estipulado, um grupo de pais procurou o Ministério Público e a Diretoria Regional de Educação. Aproximadamente há uns 8 meses atrás, a gente fez um movimento de pais. A gente teve no Ministério Público, onde teve de 4 a 5 reuniões junto com o DRE. O dia 6 teria ônibus, teria monitor, teria cozinha, teria sala, teria tudo redondinho. E até agora nenhuma vírgula. A Justiça deu um prazo de 15 dias para que a Secretaria Estadual de Educação forneça as aulas presenciais de forma integral e ainda proibiu as aulas à distância. Também obrigou a SEDUC a providenciar um local seguro e que tenha estrutura adequada enquanto a reforma não é concluída. Também obrigou que seja oferecido transporte escolar seguro com monitores. Esse último também sobrecai na Prefeitura de Sinop. O prazo para que as medidas sejam tomadas é de 15 dias e passou a valer em 2 de fevereiro. Caso elas não sejam cumpridas, a multa será de R$20 mil por dia. Enquanto isso, os alunos precisam esperar. Você quer voltar para a sala de aula? Quero, porque daí facilita mais as tarefas, ajuda em algumas dúvidas. A Secretaria Estadual de Educação informou que já foi notificada da decisão da Justiça. Em nota, a SEDUC respondeu que já definiu um novo local para que os alunos possam estudar, mas depende de transporte escolar, que deve ser feito pela Prefeitura de Sinop. Já a Secretaria de Educação de Sinop diz que ainda está em tratativas com o Estado. Nossa equipe em Sinop cobrou um prazo, mas ele ainda não veio. Que seja logo, né, gente? Porque o que não dá é, como a gente viu na reportagem, alunos sendo prejudicados no ensino por falta de estrutura para aulas presenciais. Começa amanhã o cadastramento de pessoas em situação de baixa renda no programa Ser Família do Governo do Estado. Podem ser beneficiadas famílias com renda mensal de até R$ 105 por pessoa. Um dos benefícios é o cartão com R$ 220 em crédito para a compra de alimentos a cada 2 meses. Nesta quarta-feira, o cadastramento será feito na Escola Estadual Filogônio Correia, no Distrito da Guia. Na quinta, o atendimento será para pessoas surdas, no Centro de Interpretação de Libras, em Cuiabá. Na sexta-feira, no Cochipó do Ouro. No interior do estado, as famílias devem se cadastrar nos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS. Já estão valendo as alterações na Lei do Planejamento Familiar que mudam algumas regras para a mulher fazer a laqueadura. Tem mudança na idade mínima também para a realização da cirurgia. E não há mais necessidade de autorização do parceiro. A laqueadura é um método cirúrgico que impede a gravidez. De forma geral, a intenção da laqueadura é interromper a comunicação do útero com o ovário. O médico faz a ressecção, a retirada de um pedaço da trompa, normalmente no meio da trompa, ele retira um pedaço, dá 2 pontinhos, um de cada lado, e ainda cauteriza, queima. Isso nas 2 trompas, fazendo a obstrução da trompa, impedindo essa comunicação. Em Mato Grosso foram realizadas 1.538 laqueaduras no ano passado. A esterilização masculina é a vasectomia. Em todo o estado, a fila atual para os 2 procedimentos passa de 1.800 pessoas, conforme informado pela Secretaria Estadual de Saúde. A legislação que garante a realização desses procedimentos teve alterações que entraram em vigor nesta semana. A lei atual mudou para a mulher que tiver mais que 18 anos, desde que ela tenha 2 filhos vivos, ela já pode fazer laqueadura. E a partir dos 21 anos, independente da quantidade de filhos que ela tem. A atualização da Lei de Planejamento Familiar também traz avanços aos direitos reprodutivos das mulheres. De agora em diante, elas não precisam mais ter o consentimento do parceiro.
Mudança que a Lauren comemorou. Ela não tem filhos e iniciou o processo de exames há pouco tempo para fazer a laqueadura em breve. Quando passou o tempo, cada vez que eu fiquei mais adulta, isso tornou uma certeza ainda maior. Porque acredito que existem implicações sobre a vida da mulher que impacta diretamente, principalmente a carreira, o tempo, a disponibilidade e também a pressão social em relação a isso. Uma mulher sempre tem um peso muito maior do que um homem na criação de um filho. Mais que uma necessidade, o procedimento garante a autonomia da mulher de decidir se quer ou não ser mãe. Que a maternidade, sim, para quem escolhe viver ela, é linda, é uma experiência incrível, é uma experiência que realmente muda a vida. Só que não é mil maravilhas. Hoje, para você, ser um ser humano completo e feliz é o quê? Ser livre para poder escolher como eu quero ver a minha vida e ser respeitada por isso. O MT2 termina aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, pessoal.